Olá, Paróquia São João Batista! Quero já de início agradecer a todos vocês que enviaram sugestões de temas para esse nosso novo projeto, Cultivando a Fé. Aqui nós vamos falar sobre a Virgem Maria, sobre a Santa Missa, sobre liturgia, sobre o nosso papel como leitores, catequistas, ministros e tantos outros temas do nosso interesse. E hoje, para o nosso primeiro vídeo, nós vamos tratar de um tema que é fundamento para todos os demais. Hoje nós vamos falar sobre a revelação cristã. E a palavra revelação por si só já diz muito. Revelação, revelatio, é trazer à tona, é manifestar algo que estava escondido. Revelare, é o oposto de esconder, de velar, de cobrir. Para a teologia, revelação tem um sentido ainda mais específico. Revelação é a manifestação que Deus quer fazer ao homem de um mistério que estava escondido sobre si mesmo, sobre o próprio homem e sobre o mundo. E para nos ajudar nessa reflexão, nós vamos fazer uso de dois documentos magisteriais muito importantes. O primeiro deles é o Catecismo da Igreja Católica e também a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Ambas fazem referência a esse nosso tema que é a revelação. O Catecismo da Igreja Católica, por sua vez, fazendo inúmeras referências à Constituição Dogmática Dei Verbum, vai dizer que revelação é um projeto divino que quer tornar o homem capaz de conhecer, responder e amar a Deus. E enquanto projeto divino, a revelação é detentora de uma pedagogia particular que vai respeitando o processo que a humanidade faz. Nesse sentido, desde os nossos primeiros pais, Deus tem tentado chamar a humanidade a estabelecer consigo uma íntima comunhão de amor. E, no entanto, diante da desobediência de Adão e Eva, a infidelidade das primeiras alianças, Deus começa a formar e a preparar para si um povo. E a partir desse povo, ele vai querer instaurar uma eterna aliança, uma nova e eterna aliança em Jesus Cristo, e aqui salvar toda a humanidade. A Constituição Dogmática Dei Verbum nos ajuda afirmando o seguinte: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, no seu imenso amor, fala aos homens como a amigos e conversa com eles, para os convidar e admitir a participarem da sua comunhão. Com essa afirmação, a Constituição Dogmática Dei Verbum está nos afirmando que revelação é um autocomunicar-se de Deus e da sua vontade salvífica, aquele que é a razão de ser de todas as coisas, quer dar-se a conhecer a razão humana. E nós poderíamos nos questionar, mas nossa razão tão limitada pode abarcar esse mistério tão insondável? E aí vem ao nosso auxílio a carta encíclica Fides et Ratio de João Paulo II, que nos diz que a revelação está, sim, sempre envolta em mistério, porque a nossa razão é, sim, limitada. No entanto, vem ao nosso auxílio a fé, que nos permite adentrar esse mistério. Para João Paulo II, fé e razão são como que duas asas que levam o homem mais longe e mais alto, permitindo que ele encontre a verdade sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o mundo. Nesse sentido, a revelação coloca aqui, nesse mundo e na história da humanidade, um ponto de referência que todos terão de recorrer se quiserem encontrar a verdade sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o mundo. Nesse sentido, a gente vai recorrer ainda ao Catecismo da Igreja Católica, que nos diz o seguinte: em Jesus Cristo, nesse processo pedagógico do projeto divino de revelação, a revelação alcança a sua plenitude. Ele é mediador e plenitude da revelação, e tudo o que tinha de ser revelado o foi em Jesus Cristo. No entanto, ele vai acrescentar que, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Com essa afirmação,
O Catecismo da Igreja Católica está nos dizendo que é papel e missão da Igreja interpretar os sinais da revelação e dá-los a conhecer pelos séculos. A Constituição Dogmática Dei Verbo vai dizer que, para isso, a Igreja faz uso constante das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério. E quando a gente pensa em autêntica interpretação dos sinais da revelação, não tem como não fazer referência aos dogmas de fé. Dogma, uma palavra grega que quer significar decisão, está fazendo referência a uma verdade revelada, explicitada justamente pela Igreja. Então a Igreja proclama solenemente um dogma quando ela reconhece uma verdade absoluta, irrevogável, sobre a qual não paira nenhuma dúvida. Existem dogmas específicos para Deus, Jesus Cristo, a criação do mundo, o ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a Igreja, sobre os sacramentos, sobre a escatologia, as últimas coisas. Essas subdivisões e categorias dos dogmas servem justamente para nos ajudar a fazer melhor uma síntese sobre todos os dogmas proclamados pela Igreja. E aqui eu me lembro de uma citação de um dos documentos da CNBB, Com Maria rumo ao terceiro milênio, na página 81, vai nos dizer que os dogmas são como que placas que nos conduzem a Jesus Cristo e a nossa salvação. E a gente fica se perguntando agora, quantos e quais são os dogmas da Igreja? E para que esse vídeo não fique muito grande, a gente vai tratar desse tema, quantos e quais são os dogmas proclamados pela Igreja, no próximo vídeo. Então, fica atento, já ativa seu sininho para receber a notificação do próximo vídeo e nele a gente vai responder essa pergunta. Lembrando mais uma coisa, também todas as semanas, às quintas-feiras, às 3 horas da tarde, a gente se reúne ao vivo aqui no canal da nossa paróquia para uma adoração. E aos sábados, às 18 horas, nós nos reunimos de novo para um momento orante com a Palavra de Deus. Ambos sugestões de vocês, mas que vão nos fazer fortificar na fé. Até o próximo vídeo, fica com Deus, Deus lhes abençoe imensamente.